Boa noite a todos, está no ar o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, uma edição mais do que especial para vocês que nos acompanham diretamente aqui da Connect Brasil TV, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da nossa emissora e também para vocês que estão nos acompanhando pelo canal 15 para os assinantes da Rede Banda Larga. Vamos juntos para mais um Connect Sport nessa quarta-feira, trazendo tudo para vocês sobre a 35ª, sobre a 36ª, melhor dizendo, a rodada do Campeonato Brasileiro, já se encaminhando pela sua reta final. Vamos abrir aí o nosso Connect Sport debatendo a partida que abriu a rodada, grande vitória do Corinthians em São Januário diante do Vasco da Gama pelo placar de 2-1. Temos informações do Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches, notícias do esporte, Copa do Mundo Sub-17 que já se encontra na sua semifinal, vamos abordar aqui. Além disso, tudo que vai acontecer no decorrer da 36ª rodada da Série A, trazendo informações do futebol internacional através da Champions League. Também temos rodada na quinta-feira da Europa e da Conference League que vamos trazer aqui para vocês em primeira mão, e destacando também tudo que acontece aí nas informações do mercado da bola e tudo isso que vocês vão acompanhar em mais um Connect Sport, como sempre, recheado de muita informação. Apresento para vocês um membro da nossa equipe que não participava do Connect Sport há bastante tempo, está de volta e é sempre um prazer ter a companhia do nosso comentarista diretamente do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Gabriel Sanches. Boa noite, Gabriel. Boa noite, amigo e amiga de casa. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Bem que você falou, né, Gabriel? Estou um pouco realmente afastado, mas estou de volta. Falar bastante aí de futebol, falar do Minuto Olímpico também. Vários campeonatos brasileiros CH pegando fogo, Copa do Mundo Sub-17, Seleção Feminina, enfim. Tem muita coisa para falar e vamos que vamos, meu amigo, que eu estou animado. Eu estou com saudade também de fazer o Connect. Opa, então vamos que vamos, meu amigo. Voltando aqui a todo vapor, abordando então, Gabriel, a partida que abriu a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Ontem, em São Januário, o Vasco da Gama acabou sendo derrotado para o Corinthians pelo placar de 4-2. O que podemos dizer é que o Corinthians vai a 47 pontos com 47 pontos pula para a 11ª colocação. O Vasco da Gama está com 41 pontos aí em 16ª colocação. Dependendo do resultado dos jogos dessa rodada, o Vasco pode entrar novamente no Z4. Gabriel, realmente um jogo bem interessante. Vimos ontem em São Januário, né? A equipe do Vasco entrou em campo precisando da vitória, jogando em casa com a apoio dessa torcida que mais uma vez lotou São Januário. Do outro lado, o Corinthians, que estava vindo de um resultado, né, péssimo contra o Bahia, onde perdeu por 5-1 na última sexta-feira. E no primeiro tempo a gente viu o Vasco assim, bastante ofensivo, né, buscando o gol, né, que saiu logo na frente, né, com o gol do Puma Rodrigues logo com 5 minutos. Mas assim, até o Galo Medel falou após o jogo que o Vasco fez 1-0 e recuou, tomou empate. Fez 2-1, recuou, tomou empate. Então ficou difícil realmente de entender o Vasco no primeiro tempo. Já no segundo tempo a equipe vascaína caiu demais de rendimento. O Corinthians soube aproveitar esse momento frágil do Vasco, conseguiu chegar com mais perigo. Na toa que veio o gol do Moscardo aí de fora da área, um belíssimo gol do menino que vem jogando muito bem, vem atuando de uma maneira realmente surpreendente, vem ajudando demais o Corinthians nesse momento. E depois no final o Vasco tentou uma pressão, mas uma pressão muito assim, Gabriel, desordenada, um time totalmente confuso dentro de campo, foi mais na empolgação do que propriamente, né, tentando realmente de maneira correta buscar o gol, e com isso no contra-ataque o Corinthians conseguiu matar a partida e vencer por 4-2. E assim, com essa vitória o Corinthians consegue, na minha opinião, se manter na Série A. Acho que o Corinthians agora não tem mais chances, consegue realmente uma vitória importantíssima que dá tranquilidade para a equipe poder se recuperar de uma péssima temporada que teve esse ano no ano que vem. Do outro lado, o Vasco agora se vê numa situação completamente complicada, né? Porque vai ter um jogo difícil contra o Grêmio fora de casa, depois pega o Bragantino na última rodada em São Januário. E assim, a gente tem que ver também os outros times, né? O Bahia, por exemplo, pega o São Paulo amanhã. O São Paulo já sem grandes pretensões nesse campeonato. Então o Bahia tem grandes chances de vencer esse jogo amanhã, não, perdão, hoje, né? Já a equipe do Santos pega o Fluminense em casa, também uma equipe que não tem muita pretensão no campeonato, que é o Fluminense. Então acho que o Santos deve vencer também essa partida. Então o Vasco, acho que na minha opinião, não depende mais dele, tá numa situação muito complicada e vai ter que pontuar em Porto Alegre se quiser continuar com chances de se manter na Série A esse ano, Gabriel. Gabriel, tem uma pergunta a te fazer com relação à equipe do Vasco da Gama. Acho que você ainda tem mais notoriedade para responder essa questão, porque você aí no Rio de Janeiro acompanha os clubes cariocas em primeira mão. Na sua visão, por que o Vasco da Gama deu errado ontem o esquema tático na questão defensiva? É um time muito vulnerável na parte defensiva. Ofensivamente, é claro que ele entrou em campo com 2 atacantes,
buscou principalmente deixar os alas, os laterais flutuarem, que deu resultado. A gente viu aí a assistência do Lucas Piton e o gol do Pumita Rodrigues, e depois a assistência do Pumita Rodrigues pro gol do Verratti. Pumita Rodrigues pela direita e o Piton pela esquerda, mas defensivamente um Vasco da Gama completamente vulnerável, que após o Corinthians ter marcado o gol de empate, o Vasco se perdeu e isso acabou acarretando a derrota do clube. Gabriel, assim, falando da partida de ontem, foi estranho mesmo ver essa postura defensiva do Vasco, né? Porque se a gente for lembrar no primeiro turno, teve várias ocasiões que isso aconteceu. Posso citar, por exemplo, o jogo contra o Flamengo, onde o Vasco veio com uma escalação ofensiva, acabou tomando de 4-1, né? 4-0 só no primeiro tempo, o seu maior rival, né? E foi um jogo parecido ontem, né? O Vasco sabia que estava jogando em casa, né? Contra um adversário que estava vindo embaixo depois de tomar uma goleada contra o Bahia. Então acho que o técnico Ramon Dias tentou ser ousado, tentou realmente um time mais assim ofensivo. Tudo bem também que tinha desfalques, por exemplo, como o do Maicon, né, que vem atuando muito bem, estava suspenso, não pôde atuar no jogo de ontem, e isso também fez uma diferença pro Vasco, né? O Capasso vem demonstrando que não é um zagueiro que tem assim, categoria suficiente para ser titular do Vasco, e isso ficou claro ontem, né? Deu para ver nos gols do Corinthians que o Capasso realmente, tanto ele quanto o Medel falharam demais, somente no gol do Romero, né, de cabeça, no primeiro e segundo gol, um buraco na defesa do Vasco. Então realmente acho que ontem acho que bateu o desespero após o terceiro gol do Corinthians. Eu acho que isso também ficou evidente, né, para todo mundo. O Vasco tava mandando no jogo, tava tendo mais chance, e aí quando toma o terceiro gol de uma maneira realmente até um pouco surpreendente, porque o Corinthians faz o gol de fora da área, né, mas o Vasco foi começando a dar espaço, e o Corinthians foi se animando, né, que o Moscardo fez o gol, e com isso depois o Vasco acabou se desesperando de vez e tomou o quarto gol. Mas assim, é uma das piores defesas do campeonato, 49 gols sofridos em 36 jogos, né, então isso diz realmente bastante que a defesa do Vasco esse ano deixou muito a desejar, e para ano que vem, caso a equipe consiga se manter na Série A, Gabriel, é importante demais que aconteça uma reformulação na parte defensiva do Vasco. Bom, é isso aí, excelente análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Antes de abordarmos aqui no Connect Esportes sobre o Minuto Olímpico, temos aí na íntegra a sonora tanto do Renato Augusto quanto do Ramon Dias e também do técnico Mano Menezes. Pode colocar aí com áudio, produção, a entrevista de todos os três. A importância está em ter passado e ter vivido situações como essa no passado, para não chegar em 3 dias e fazer um monte de alteração e piorar a situação, né? Que a tendência nessa hora é que ninguém presta, ninguém serve, todo mundo é velho, como eu ouço aí, né? O pessoal até chama alguns jogadores nossos de INSS aí, e que é um desrespeito, porque essa é uma coisa que eu acho que o futebol brasileiro dá, respeitar os profissionais. Você perde, você ganha, você é campeão, você disputa rebaixamento, faz parte da nossa vida, né? E não pode a gente faltar com respeito com jogadores que têm trajetória vitoriosa, vencedora, que são exemplo até de comportamento. A gente precisava dar uma resposta para o nosso torcedor depois de um jogo que no final se sente vergonha. E a gente precisava dar uma resposta para nossas famílias e para nós mesmos, né? Porque acaba que todo mundo sofre, e você chegar num jogo difícil como é aqui, quem já jogou aqui em São Januário sabe o quanto é difícil, é uma pressão muito grande. A gente fez um jogo muito bom, apesar de ter tomado o gol de novo no início, uma coisa que a gente pode melhorar, mas mostrou uma equipe equilibrada, equipe de homens, num momento delicado como esse. Conseguimos a virada, vencemos o jogo e essa resposta foi importante. Eu acho que o grupo se fechou, é um grupo sério de homens, e mesmo com as dificuldades que a gente teve a temporada inteira, não foi uma temporada fácil, ano de eleição, muita troca de técnico, muita coisa aconteceu, e foi um ano desgastante, e você ainda ter força no final da temporada para poder dar uma resposta grande para o nosso torcedor. Então, muito feliz pela vitória, mas mais feliz ainda pela resposta que a gente precisava dar e sair daqui de cabeça erguida. Gente, yo estoy ilusionado como están ilusionados todos. El fútbol cambia muy rápido. Cambia, pensás que este partido no lo podés ganar y
y el equipo se levanta con ese espíritu con el que tenemos, porque este espíritu lo tenemos desde que iniciamos. Entonces puede pasar de todo. Hasta el equipo que tiene 2 puntos pierde los 2 partidos seguidos y vos conseguís los puntos y te podés salvar. Pero lo que le dije a los jugadores y le dije que yo estaba orgulloso de lo que estaban haciendo y que tenemos que tener dignidad y pelear hasta el final, como corresponde. Tenemos que pelear hasta el final. Y yo estoy convencido que Vasco no va a bajar. Bom, é isso aí, palavras aí na coletiva, tanto do Ramon Dias. Gabriel, você quer falar alguma coisa sobre essa coletiva? O que você achou aí do técnico Ramon Dias na sua declaração ou sobre algum atleta do Corinthians? Acho que assim, o técnico Ramon Dias faz um bom trabalho diante do Vasco. Ele pegou um clube numa situação realmente bem delicada, né, com a equipe praticamente na lanterna. Faz um bom trabalho, mas assim, Gabriel, acho que ele não pode enganar o torcedor nesse momento. Tudo bem, você vai afirmar que o Vasco não vai ser rebaixado, eu acho que é realmente uma afirmação muito complicada de você se fazer nesse momento, né? Até porque o torcedor depois vai cobrar, né? Acho que o Vasco tá nessa situação mais pelo que fez no primeiro turno, obviamente, do que fez pelo segundo turno. E assim, Gabriel, se realmente continuar na primeira divisão, vai ser muito graças aos reforços que vieram no meio do ano, como é o caso do Maicon, como é o caso também do Vegete, que marcou um belíssimo gol ontem, inclusive, de voleio, né? O caso do Guilherme Medel, o caso também do Ramon Dias, do que propriamente do começo da temporada. Acho que o Vasco teve um começo de ano muito conturbado, onde a equipe não conseguiu se classificar, né, para a fase final do Carioca. Teve a grande contratação Pedro Raul, sendo assim uma decepção tremenda para a torcida vascaína, que esperava que fosse seu homem-gol, acabou saindo no meio da temporada. Enfim, teve um começo muito ruim de campeonato, conseguiu se recuperar, mas acho que esse rebaixamento, na minha opinião, está próximo. Obviamente que ainda tem tempo, o Vasco tem totais condições de se manter na Série A, mas acho que esse rebaixamento, né, que pode vir a ocorrer, vai ser fruto de uma temporada complicada que o Vasco teve pela frente desde o início, Gabriel, não é só a partir desse momento, não. Sanches, daqui a pouco no decorrer do Connect Sport vamos continuar abordando aqui na edição dessa quarta-feira mais sobre a 36ª rodada da Série A, porque agora vamos dar uma pausa no futebol e vir com aquele quadro, excelente criação aí, autoria do nosso comentarista Gabriel Sanches, Minuto Olímpico. É isso aí, galera. Vou falar do nosso Minuto Olímpico de hoje, quadro de o que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês, e começar falando sobre as Olimpíadas de Paris, né? Nada melhor do que começar falando do Minuto Olímpico da falar das Olimpíadas, né? Porque olha só, tá à venda todos os ingressos para as Olimpíadas, tá, gente? São mais de 400 mil ingressos à venda. Você pode adquirir o seu no site www.tickets.paris2024.org e tá lá então todos os ingressos para Olimpíadas também, enfim, vai ser muito legal realmente. Você que tá com grana, tá a fim de acompanhar as Olimpíadas em loco, então acessa o site aí e garanta já seus ingressos para as Olimpíadas de Paris, tá bom, gente? Agora no dia assunto eu falo então sobre a Superliga Feminina de Vôlei, que tá bombando. Tivemos aí um jogaço ontem entre Fluminense e Minas. O jogo aconteceu aqui no Rio de Janeiro e as meninas tricolores conseguiram uma grande vitória por 3-7-2 contra a equipe do Minas. Um jogaço realmente parcial. Foi aí de 22-25 no primeiro set, 27-25 no segundo, 25-21 no terceiro, 22-25 no quarto, e no último e quinto set o Fluminense venceu por 15-8 e conseguiu garantir mais a vitória na competição, tá bom? O grande destaque do jogo do lado tricolor foi a sérvia Alexandra Uzelak, que anotou 32 pontos e foi aí a maior pontuadora da partida, tá bom? Já na Superliga masculina, o time do Minas conseguiu vencer a equipe do Blumenau por 3-7-0 com passagem 25-16, 25-23 e 25-16 também. Já na segunda-feira tivemos aí um grande jogo entre Flamengo e SESI Bauru. O Flamengo venceu por 3-7-1 também aqui no Rio de Janeiro, ou seja, a dupla Fla-Flu indo muito bem na Superliga Feminina de Vôlei, tá bom? Agora falar então de basquete, porque rolou aí o sorteio para o pré-olímpico de basquete, que vai acontecer no mês aí de julho do ano que vem, né? Vale vaga obviamente para os Jogos Olímpicos, e o Brasil caiu no grupo junto com Camarões e Montenegro, tá? Se o Brasil avançar, vai pegar aí a equipe da Geórgia ou Filipinas ou Letônia, uma espécie aí de, podemos dizer assim, uma qualificação para os Jogos Olímpicos, e o melhor desses 6 times vai conseguir a vaga então para os Jogos Olímpicos de Paris, tá? O técnico brasileiro Gustavo de Conte deu uma entrevista e falou as seguintes aspas: nós não somos os favoritos, mas estamos no nível de seleções de Montenegro e Geórgia, um pouco abaixo da Letônia. Mas eu diria que somos tão competitivos que teríamos chance de ganhar não só um jogo deles, mas também vencer mais um possível playoffs. Não vai ser fácil,
mas não seria zebra em alguma se a gente conseguisse uma vaga para as Olimpíadas. Ou seja, Gustavo de Consta, técnico também do Flamengo, da seleção brasileira, diz estar confiante, quem sabe o Brasil então não pode voltar às Olimpíadas no basquete masculino, já que nas últimas Olimpíadas de Tóquio o Brasil ficou a um jogo de se classificar, acabou perdendo para a Alemanha e ficou de fora após 2 seguidas aí em 2012, 2016 a seleção disputou os Jogos Olímpicos, tá? Agora falando então de Mundial de Handebol Feminino que está acontecendo lá na Dinamarca, que o Brasil estreou muito bem com vitória por 35-20 contra a seleção ucraniana. Destaque aí para Mariana Costa, Bruno de Paula, que marcaram cada uma 7 gols. Parabéns então aí para grande destaque da seleção brasileira. O Brasil enfrenta então nessa sexta-feira, às 2 horas da tarde, a seleção do Cazaquistão em busca de mais uma vitória no Mundial Feminino de Handebol. Vale lembrar que o Brasil conquistou, né, já o Mundial de Handebol lá em 2013. Quem sabe então não pode vir mais um título para a seleção feminina aí de Handebol. Para finalizar, fala da seleção feminina de futebol, que vai ter um amistoso amanhã contra a seleção do Japão. Só para dizer o pessoal aqui de casa, né? O Kim Arena, 13h15 da tarde, Brasil e Japão, um grande jogo realmente que vai acontecer amanhã. Esse é o Minuto Olímpico de hoje. Então eu volto com você, Gabriel. Bora aí. Contigo, meu amigo. Aí, grandes informações do nosso comentarista Gabriel Sanches. E agora, na edição do nosso Connect Esporte, a gente vai trazer algumas informações do mundo do esporte para vocês aqui, onde a gente vai destacar aqui algumas coisas sobre o MMA, também sobre a Operação Penalidade Máxima, e pode colocar o ilustre aí, produção, para a gente trazer essas breves informações. No MMA, destacando que o Wagner Reis entrou no CAD do Jungle Fight 122 na condição de desafiante ao cinturão dos moscas até 57 quilos e saiu do ginásio Perezão em São Paulo com o título da categoria numa luta que durou 37 segundos. Ele precisou apenas desse tempo para vencer aí através de um golpe cruzado de direita Manuel Lourinho e conquistar aí esse cinturão do Jungle Fight. Operação Penalidade Máxima. A Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, que investiga manipulação de jogos no futebol brasileiro, teve sua terceira fase nesta terça-feira, destacando que foram 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aí em algumas cidades, como de Goiânia, destacando também Bagaçu, Mato Grosso do Sul, Campina Grande, Nilópolis, Rio de Janeiro, Santana do Parnaíba, aqui em São Paulo, na capital paulista também São Paulo, Volta Redonda no Rio de Janeiro e no interior de São Paulo, em Votuporanga. Não houve prisões e as partidas investigadas são aí algumas do Campeonato Brasileiro e também de alguns campeonatos estaduais, como Flamengo e Avaí no Campeonato Brasileiro do ano passado, que ficou, o Avaí acabou vencendo por 2-1, Náutico, que foi derrotado para o Sampaio Corrêa na Série B de 2022 aí pelo placar de 3-1, o Criciúma, que venceu o Náutico na Série B de 2022 por 2-1, destacando também o Goiânia e a Aparecidense pelo Goianão de 2023, onde o Goiânia venceu por 2-1, Goiás e Goiânia, onde o Goiás venceu por 2-0 também pelo Campeonato Estadual, Nacional e Auto Esporte pelo Campeonato Paraibano de 2023, Nacional venceu por 2-1, e o Souza, que enfrentou o Auto Esporte pelo Campeonato Paraibano de 2023 e acabou vencendo por 4-0. As partidas dos campeonatos nacionais são referentes aí ao segundo turno e as dos estaduais que aconteceram entre janeiro e fevereiro. A Operação Penalidade Máxima teve seu início em fevereiro e já resultou em punições a 12 jogadores e partidas da Série B entrar na mira depois que o volante Romário, então do Vila Nova, se envolveu na organização criminosa na tentativa de manipular os jogos. Só trazendo aqui mais algumas informações para vocês, destacando aqui alguns resultados do NBB, o Novo Basquete Brasil. Flá Basquete venceu o Bauru por 89-73, São José venceu o Vasco da Gama por 83-71, o Cerrado venceu a equipe do Mogi por 70-62, o União Corinthians acabou sendo derrotado para o Paulistano por 63-51, Caxias do Sul foi derrotado para o São Paulo por 84-79. Destacando aqui para vocês a NFL, os Vikings, essa equipe acabou sendo derrotado para a equipe dos Bears por 12-10. E só para encerrar o nosso giro de notícias, infelizmente tivemos mais um caso lamentável de racismo. Tudo porque em uma matéria no duelo entre Atlético de Madrid e Feyenoord, o jornal AS apresentou o atacante brasileiro Igor Paixão do Feyenoord na matéria como descendente de escravos. Foi o que eles aí, de certa forma, descreveram sobre o atleta brasileiro na história, contava a história do atleta do Feyenoord nessa matéria, e eles escreveram esse seguinte termo como descendente de escravos. Após aí grande polêmica, tanto aí por parte dos brasileiros quanto por parte dos espanhóis, a mídia do jornal AS acabou excluindo a matéria, mas de certa maneira, mais uma cena lamentável de caso de racismo que tivemos aí por parte de um veículo de comunicação que deveria, de certa forma, lutar contra esse tipo de
de atitude e acaba tomando essa iniciativa, sendo infeliz na descrição dessa matéria. Bom, vamos seguir o Connect Sport, trazendo para vocês em primeira mão tudo aqui da Copa do Mundo Sub-17, que se encontra na sua semifinal e já está com 2 grandes jogos que aconteceu pela semifinal. Destacando aí a classificação da Alemanha diante da Argentina nos pênaltis, a partir do tempo normal ficou 3-3 e a Alemanha levou a melhor vencendo as penalidades por 4-3, e destacando a França, que desbancou uma seleção que apresentou um grande futebol, fez uma grande campanha, que foi Mali, ao vencer por 2-1. O que você achou aí, Gabriel? O que você está achando dessa Copa do Mundo Sub-17? Gabriel, mais uma vez a Alemanha e França se enfrentando uma decisão no Sub-17. Vale lembrar que no Europeu Sub-17 masculino tivemos novamente aí a seleção da Alemanha e a seleção da França se encontrando, ou seja, vai ser realmente bem interessante acompanhar essa decisão, né, Gabriel? Vale também assim, frisar que a seleção francesa pegou 3 seleções, assim, podemos dizer, sem grande expressão nessa fase final, né? Pegou a seleção de Senegal, venceu nos pênaltis, venceu o Uzbequistão por 1-0 e agora venceu a seleção de Mali por 2-1 para chegar à grande decisão, né? Do outro lado, a seleção da Alemanha teve um caminho mais complicado, pegou, por exemplo, a forte seleção americana e venceu por 3-2, venceu a Espanha por 1-0 nos pênaltis, realmente num jogaço, né? Um 3-3, que é onde tivemos aí 3 gols do Roberto, centroavante argentino. Aliás, Gabriel, me encantou demais ver essa seleção da Argentina jogar, né? Contra a seleção brasileira eles deram um show, venceram por 3-0, né? Dessa vez contra a Alemanha acabaram ficando sem a vaga, mas é uma seleção que com certeza vai trazer muitos frutos aí para a seleção argentina no futuro profissional, eu digo, né? Então vai ser legal acompanhar também essa nova geração da Argentina. Mas nessa final, acho que eu vi, Gabriel, confesso que gostei um pouco mais da seleção da Alemanha. Eu acho que a seleção alemã tem uma seleção forte, uma seleção, né, que mentalmente para mim é mais estável do que a seleção francesa, então por isso eu acho que a seleção da Alemanha, tem tudo para conquistar aí mais um título Sub-17 em sua história. Será que vai chegar, Gabriel, mais um título para a seleção da Alemanha? No profissional tá difícil, né? Só derrota atrás de derrota, e quem sabe no Sub-17, né? Exatamente, esse começo do Nagelsmann não tá nada fácil, derrota para a Turquia, derrota para a Áustria, tá difícil essa seleção aí alemã engrenar. Quem sabe na base não corresponde aí atrás do futebol alemão. Pode prosseguir, Gabriel. Não, só para a informação correta, né? Tivemos, obviamente, como eu falei, a final do Sub-17 do Europeu, aconteceu no dia 2 de junho desse ano, a Alemanha venceu a França nos pênaltis, né? Ou seja, a Alemanha já venceu com esse mesmo título, com esse mesmo time a França numa decisão. Quem sabe então não pode ir mais um título contra a França, né? Exatamente. Bom, vamos prosseguir aqui, Gabriel, voltando para o futebol nacional, abordando aí as partidas que vão complementar a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. E eu queria saber o que na sua visão podemos esperar do confronto entre Cuiabá e Internacional. É um jogo de 2 equipes que estão sem grandes pretensões já nesse Brasileirão, né? A equipe do Cuiabá fez uma competição bem digna, né, Gabriel? Muita gente, inclusive, colocou que o Cuiabá ia brigar para não cair e tudo mais, mas a equipe do Centro-Oeste brasileiro provou que esse campeonato que veio para ficar, podemos dizer assim, né? Uma equipe que subiu no ano passado, lá em 2020, né? Disputou 2021, 2022 se manteve, dessa vez tá conseguindo se manter entre os 10 primeiros colocados, então assim, é bem legal ver a equipe do Cuiabá jogar e realmente vai ser legal acompanhar mais uma vez o Cuiabá na primeira divisão no ano que vem. Já a equipe do Internacional faz um Brasileirão bem decepcionante, né? Se a gente for lembrar, no ano passado o Colorado terminou na 2ª posição, foi o vice-campeão, né, perdendo apenas para o Palmeiras na pontuação. Nesse ano a equipe deixou muito a desejar, no momento aí na 12ª posição com 46 pontos, vai aí ter que se contentar com uma vaga na Sul-Americana. O Inter apostou todas as suas fichas na Libertadores desse ano, ficou próximo de disputar uma final, acabou perdendo para o Fluminense na semifinal e com isso agora vai ficar de fora da Libertadores no ano que vem, mas quem sabe ele também não pode conquistar um título da Copa Sul-Americana no ano que vem. Mas olha, Gabriel, do que eu vi desse time do Inter, eu acho que precisa realmente mudar algumas peças, talvez uma reformulação possa ser feita para a equipe colorada voltar mais forte no ano que vem. E o que, na sua concepção, Gabriel, podemos esperar do confronto entre Grêmio e Goiás? Esse jogo já é mais importante, né? Porque o Grêmio ali vem de 2 derrotas, 2 dolorosas derrotas consecutivas, né? Uma por Corinthians em casa e a última mais recente no domingo para o Atlético Mineiro por 3-0, jogando fora de casa. O Grêmio precisa vencer. No momento a equipe ocupa a 5ª posição com 59 pontos, né? Quer voltar ao G4, então se a equipe quiser continuar na briga pelo G4, eu digo nem mais o título, acho que título o Grêmio tá fora já, não tem mais nenhuma chance de ser campeão brasileiro, mas se quiser se manter no G4, conquistar a vaga direta para a Libertadores, tem que vencer esse jogo contra a equipe do Goiás, né? Jogando em casa,
tem a obrigação contra uma equipe que praticamente está rebaixada, né? O Goiás, após a sua derrota para o Cruzeiro na última segunda-feira, praticamente selou seu rebaixamento. Muito difícil que a equipe do Goiás possa se recuperar, praticamente impossível. Acho que esse jogo contra o Grêmio, inclusive, vai decretar, né, o rebaixamento da equipe esmeraldina, mas acho que o Grêmio, jogando em casa, acho que nem vai precisar disso, acho que vai conseguir uma grande vitória, deve conquistar aí os 3 pontos e tentar voltar para a briga. No momento, como eu falei, está na 5ª posição e vê no momento Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo e Palmeiras à frente do Grêmio. E vale lembrar, Gabriel, que se o Grêmio tivesse vencido, né, a equipe do Corinthians e o Atlético Mineiro, hoje era o primeiro colocado da competição. Então, assim, acho que esses 2 jogos aí foram decisivos para o futuro do Grêmio na competição, e ficou claro que a equipe não tem bola para ser campeão brasileiro nesse ano. Bom, Gabriel, seguindo aqui a nossa análise sobre a Série A, sobre a 26ª rodada, nós queremos saber o que você espera do duelo entre Bragantino e Fortaleza. Olha, Gabriel, grande jogo também, né? Os jogadores esperam um jogo bem aberto, né? Porque são 2 equipes que gostam de atacar, tem ofensividade no seu DNA, e vai ser legal acompanhar, né? De um lado o Bragantino, que também briga por G4, tem a mesma pontuação que o Grêmio, né? Tá na 6ª posição, quer também garantir sua vaga para a Libertadores. Caso conquiste uma vitória, vai garantir matematicamente sua vaga para a competição mais importante da América do Sul, né? Então vai ser interessante acompanhar essa partida. O Fortaleza, por outro lado, perdeu a final da Copa Sul-Americana para a LDU. Desde essa decisão, a equipe não conseguiu se reencontrar, não conseguiu vencer, né, Gabriel? São 10 jogos sem conseguir uma vitória. É um time que a gente elogiou bastante, mas parece que a parte mental pesou bastante após a perda do título para a equipe da LDU. Vamos ver, acho que o Bragantino, jogando em casa, é o favorito, né? Tem condições de conquistar os 3 pontos, né? Quer também garantir essa vaga na Libertadores logo. Eu acho que o Bragantino vai partir para cima e tem tudo para conquistar uma vitória, Gabriel. Bom, e agora temos que destacar o duelo entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. Outro grande jogo, né? O Cruzeiro que tá tendo uma polêmica, que vai ter torcedor, né? Pelo que eu entendi, o julgamento foi adiado, aquela confusão que teve contra o Curitiba. Lamentável a atitude que tomou a CBF. O Cruzeiro teria que disputar essa partida com os portões fechados, porque o que a gente viu naquele jogo contra o Curitiba foi uma selvageria, né, Gabriel? Então, assim, é lamentável realmente essa decisão que a CBF tomou, mas enfim, coisa do futebol, né? O Cruzeiro, jogando em casa, precisa vencer para se manter na Série A. Basta apenas uma vitória simples que a equipe vai conseguir aí praticamente encaminhar na sua permanência na Série A. Pega um adversário que vem no momento também conturbado. O Atlético Paranaense chegou a ficar 16 jogos sem perder, mas agora vem numa sequência muito complicada, não vence 8 jogos, vem de empates atrás de empates. E eu sempre falo aqui, né, Gabriel, empatar em pontos corridos não é nada bom. O Atlético Paranaense ficou para trás aí, né? Pois é, né, Gabriel? Não pode, né, cara? O Atlético, se eu não me engano, são aí agora 3 empates seguidos, né, contra Fortaleza, Bahia e Vasco. Ficou para trás aí na disputa pela vaga na Libertadores e agora vai ter que se contentar com uma vaga na Copa Sul-Americana, Gabriel. Acho que o Cruzeiro, vejo o Cruzeiro vindo melhor para essa partida, embalado pela grande vitória contra o Goiás, precisando vencer, jogando em casa com o apoio da torcida. Acho que o Cruzeiro deve vencer esse jogo. Bom, seguindo aqui o Connect Sport, daqui a pouco vamos voltar para falar do Campeonato Brasileiro, mas o assunto agora é o futebol feminino. Lembrando que a nossa seleção brasileira feminina, como o Gabriel mesmo pensou no seu quadro Minuto Olímpico, encara aí a sua última data FIFA do ano, onde o Brasil tem compromisso, 2 amistosos contra a equipe da seleção japonesa na Neoquímica Arena e enfrenta também a Nicarágua em Araraquara. E vamos começar aí destacando o duelo que acontecerá propriamente amanhã entre Brasil e Japão. Tem como colocar a imagem da provável escalação, professor, para passar aí, depois vem com a análise do nosso comentarista Gabriel, a provável escalação de ambas as seleções. O Brasil deve entrar com Pereira no gol, Antônia Silva, Rafael, Laure e Tamires do sistema defensivo, Luana Bertolucci, Ari Borges e Geise Ferreira do sistema do meio de campo, Cristiane, Adriana Leal e Marta. Essa é a provável escalação do técnico Arthur Elias. Já o Japão deve vir com Tanaka no gol, Minami, Takashi, Shimizu e Kawasewa. Miyasa, essa Miyasa também é uma excelente jogadora, é uma das líderes de meio de campo da seleção japonesa. Umagai, Nagano, Tanaka, Endo e Shiba. Seleção comandada pelo técnico Futoshi Ikeda. O que podemos esperar, Gabriel, na sua concepção desse amistoso entre a seleção brasileira contra a seleção japonesa? É um bom teste, né, Gabriel? O Brasil pegando uma forte seleção japonesa que fez uma grande Copa do Mundo, o Japão, né? Vale lembrar, nesse ano a equipe chegou até as quartas de final, caiu no grupo com a Espanha. A Espanha que no final foi a campeã, né? Mas o Japão na primeira fase venceu a Espanha por 4-0, né, cara? E só foi cair nas quartas de final
no jogo duríssimo por 2-1 contra a Suécia, ou seja, é uma seleção muito interessante, que tem grandes jogadores, como você citou muito bem, né, meu amigo? Então acho que vai ser um teste interessante para essa seleção feminina que está, né, numa nova reformulação, com uma nova até comissão técnica, né, com um novo comandante, que é o Arthur Elias, uma seleção renovada, com alguns jogadores chegando agora. Então acho que vai ser realmente um bom teste, o Brasil jogando em casa, né, na Neoquímica Arena. Tem bom retrospecto, inclusive, jogando na Neoquímica Arena na seleção brasileira. Eu acho que vai ser importante, tá? Porque falta menos de um ano para os Jogos Olímpicos. O Japão deve ser uma seleção que vai estar nos Jogos Olímpicos, né, porque tem ali, né, nas eliminatórias da Ásia uma certa facilidade de conseguir essa vaga para os Jogos Olímpicos. Então é importante o Brasil, nessa reta final, né, de preparação para os Jogos Olímpicos, Gabriel, ter bons testes, né? Então teve 2 contra o Canadá, vai ter 2 contra o Japão agora, e continuar nas próximas datas FIFA também, poder, quem sabe, aí, pegar umas seleções, Espanha, Inglaterra, enfim, Estados Unidos, poder. O importante do Brasil nesse momento é se igualar a essas seleções, tentar buscar, porque o Brasil hoje está atrás, essa aqui é a verdade, né? Então o Arthur Elias tem essa missão de tentar resgatar a seleção feminina. O Brasil está realmente aí num projeto bem bacana, como eu falei, uma seleção nova, com uma ideologia de jogo realmente mais moderna do que tinha a técnica Pia Sundhage. Então vai ser interessante acompanhar esse novo ciclo com o Arthur Elias. Gabriel, confesso que estou bastante animado e acho que o Brasil consegue vencer amanhã, até por 2-0, deixar aqui meu palpite. Eu também acho, de um lado uma seleção em formação, mas com novas filosofias táticas e técnicas que me agradam muito, principalmente pelo trabalho que o Arthur Elias fez no Corinthians, e do outro essa seleção japonesa, que já é uma seleção muito bem consolidada. Desde 2011 já vem com um futebol muito vitorioso, sendo campeão da Copa do Mundo, também conquistou a prata. 2015 final também, né? Exatamente. Já é uma seleção já muito bem consolidada, um estilo de jogo já definido, então vai ser um bom teste para a nossa seleção. Mas eu acredito também que o Brasil tem totais condições de vencer, e eu acredito que vence pelo placar de 2-1. A gente vai destacar no próximo Conect Sport o que vai acontecer nessa partida. Porque chegou a hora de agora falarmos da quinta rodada da Champions League. Grandes jogos. Eu vou trazer os resultados aqui para vocês em primeira mão, e depois vamos seguir com a análise do Gabriel. Destacando aí pela quinta rodada, a Lazio, que venceu a equipe do Celtic pelo placar de 2-0, o Shakhtar Donetsk, que conquistou uma importante vitória ao vencer o Royal Antwerp da Bélgica por 1-0, Milan acabou sendo derrotado para o Borussia Dortmund por 3-1, destacando também a vitória do Atlético de Madrid diante do Feyenoord também pelo placar de 3-1, PSG ficou no empate, foi buscar o empate já nos últimos minutos da partida contra a equipe do Newcastle. Esquisito esse empate, hein, Gabriel? Muito esquisito, cara. Aquele pênalti aí vale... Ai, meu Deus do céu. A gente tem que falar bastante desse pênalti aí, cara, que foi meio estranho. Bom, destacando também o Porto, que foi derrotado para o Barcelona por 2-1. O Young Boys venceu a equipe foi derrotado pela equipe do Estrela Vermelha, seu Estrela Vermelha por 2-0. Manchester City conquistou uma grande vitória diante da equipe do RB Leipzig por 3-2. Destacando um grande jogo que tivemos aí na Telecom Arena, o Galatasaray vencer a equipe do Manchester United, empatando com o Manchester United por 3-3. O Ziyech fez um belo gol de falta. O Sevilla acabou sendo derrotado para a equipe do PSV Eindhoven por 3-2. O Bayern de Munique ficou no empate contra o Copenhague por 0-0. Real Madrid venceu o Napoli por 4-2. Real Sociedad empatou contra a equipe do RB Salzburg por 0-0. O Braga empatou com o Union Berlin em Portugal por 1-1. O Arsenal goleou a equipe do Lens da França por 6-0. E tivemos também uma outra grande partida que encerrou essa fase de grupos, o empate entre Benfica e a equipe da Inter de Milão por 3-3. Ei, produção, que imagem é essa daí? Pelo amor de Deus, qualquer coisa, para esse vídeo aí para não dar direito autoral aí nessa empresa aí. Vamos prosseguir aí com a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Começar falando então de terça-feira, né? De ontem, né? Mais conhecido como ontem, terça-feira. Tivemos aí grandes jogos. Começar falando, né, da grande vitória da Lazio por 2-0 contra a equipe do Celtic. Essa vitória da Lazio dá a possibilidade da equipe já se classificar, né? Porque com o resultado do Atlético de Madrid também, a Lazio já está garantida nas oitavas de final, junto com o Atlético de Madrid, e o Feyenoord e o Celtic vão ficar de fora aí, então, da próxima fase da Champions League, né? Já o Shakhtar venceu o Antwerp por 1-0, vitória importante, que recoloca a equipe ucraniana na disputa, né, Gabriel? Porque ali tivemos a vitória do Barcelona ontem também por 2-1 contra o Porto. Com isso, Shakhtar e Porto com 9 pontos, vamos para a última rodada aí brigando pela uma vaga, inclusive vai ser o jogo, né? Teremos aí Shakhtar e Porto na casa do Porto, vale a pena lembrar, no estádio do Dragão, mais 2 equipes que vão brigar pela classificação na última rodada, né? Já falando agora do Milan, o atual semifinalista, né? Acabou caindo para o Internacional de Milão no passado. Gabriel, perdeu por 3-1 para o Borussia Dortmund, tá de fora, então a equipe do Milan ficou aí
sem a vaga para as oitavas de final, está eliminado e vai tentar buscar uma vaga, pelo menos para a Europa League, nessa última rodada da fase de grupos, né? Já a equipe do Manchester City chegou a estar perdendo por 2-0 para o Leipzig, conseguiu virar tudo no segundo tempo, com direito a gol do Haaland, gol do Foden, gol também do Julian Álvares, que está jogando demais o Álvares, é impressionante que joga esse Julian Álvares, né? Já o PSG aí sim, né, Gabriel? O PSG é um time muito chato de ver jogar, cara, vou ser bem sincero, antes de falar do pênalti, uma equipe que eu não consigo ver, assim, graça de acompanhar o jogo, uma equipe muito ruim, uma equipe muito, assim, sem padrão de jogo, um time confuso, obviamente, que joga no talento do Mbappé, né, à toa que ele vem fazendo praticamente todos os gols da equipe nessa temporada, essa que é a verdade, e ontem acabou conseguindo um empate meio mandrake, podemos dizer assim, com pênalti pra de polêmica, Gabriel, porque a bola claramente bate primeiro na barriga do jogador do Newcastle, depois bate no braço. Então, assim, um pênalti grotesco que deram pro PSG ontem, e com esse empate a equipe conseguiu ficar próximo da classificação, mas vai ter aí que vencer a equipe do Borussia Dortmund na última rodada para conseguir a sua vaga também, né? Já falando dos jogos de hoje, quero destacar primeiramente a grande partida que tivemos entre Galatasaray e United. Aliás, esse grupo, hein, Gabriel, o grupo dos grandes jogos, né? Ó, só pra você ter uma ideia, no Galatasaray foram 10 gols marcados e 12 gols sofridos em 5 jogos. O United, 12 gols marcados e 14 gols sofridos em 5 jogos. Impressionante esse time do United também, totalmente desequilibrado. Uma equipe confusa dentro de campo, que está praticamente eliminada da competição. Vai ter que torcer para o Galatasaray e o Copenhague empatar no próximo jogo. E a equipe venceu o Bayern de Munique para poder garantir essa vaga. Então vai ser um jogo realmente complicadíssimo para a equipe do Manchester United. Vai estar uma situação praticamente irreversível. E vem jogando futebol bem pobre, essa que é a verdade, né? Hoje conseguiu abrir 3-1 no placar. Acabou tomando 2 gols aí no segundo tempo, deixou a vitória escapar e com isso a classificação também parece que foi para o espaço, Gabriel. Já falando agora da grande partida que tínhamos aí entre Benfica e Inter de Milão, né? O Benfica também é um time que decepcionou nessa fase de grupo, chegou na quarta de final no passado, desse ano realmente acabou indo muito mal. A equipe que apenas tem 1 ponto somado em 5 jogos, hoje chegou a abrir 3-0 contra o Inter de Milão, deixou empatar também no segundo tempo de maneira realmente surpreendente, né? Com esse resultado também dá adeus aí para a Champions League. Já o Real Madrid pegou o Napoli 4-2 jogando em casa, grande vitória com direito a gol do Rodrigo. Aliás, o que veio jogando o Rodrigo é brincadeira, hein, Gabriel? Marcou 2 golaços contra o Cadiz. Hoje marcou um belíssimo gol também da entrada da área, jogando no ângulo, né? Marcou realmente um belíssimo gol. E com esse resultado o Real Madrid não só garante a sua vaga, como também garante sua primeira colocação no grupo C com 15 pontos. São 5 vitórias e 5 jogos grandes, realmente grande fase do Real Madrid nessa Champions League, vem forte para buscar mais um título em Champions League. Gabriel, volto com você. O que foi aquilo ali, aquele trem que apareceu ali do nada? Eu não sei. No banco aí do nada, a gente não tá cobrando, a gente não vamos fazer merchan não, porque não tá pagando. Vamos seguir o Connect Sport. Bora falar do mercado da bola aqui na edição dessa quarta-feira do nosso programa. Vamos começar aí o nosso giro de notícias, destacando aqui algumas informações para vocês em primeira mão do mercado da bola, falando do Corinthians, que deve acertar, já tem um pré-contrato acertado com o lateral esquerdo Hugo do Goiás. Isso é nessa transição entre Duílio Monteiro Álvares e Augusto de Melo. O Duílio confirmou aí com o Augusto, que teve também o aval dele, que o Corinthians está acertando a contratação do lateral esquerdo Hugo do Goiás. Corinthians também entra na disputa com São Paulo pelo atacante Ferreirinha do Grêmio. Vale destacar aí que o São Paulo estuda uma troca de jogadores e o Corinthians estuda uma investida em dinheiro. Então, ambos os clubes aí tentando a contratação do atacante Ferreirinha do Grêmio. Joinville e Náutico têm interesse na contratação do atacante Wagner Love, que não deve renovar o seu contrato com a equipe do Sport. Segundo o portal Sky Sports, Manchester United tem interesse na contratação do atacante Timo Werner do RB Leipzig, destacando que o atleta fez até o momento só 2 gols nessa temporada. E destacando aqui, Tottenham tem interesse no ponto esquerdo Jota, que atualmente joga pelo Al Ittihad. Granada da Espanha anuncia a contratação do técnico Alexander Medina, ex-técnico aí que teve passagem pela equipe do Internacional. E para encerrar o meu giro de notícias, segundo o portal Blind, Manchester United tem interesse em contratar Thomas Müller do Bayern de Munique. Tudo isso vai depender da renovação, algo que deve acontecer, porque eu não vejo o Thomas Müller saindo do Bayern de Munique. Vamos seguir as nossas notícias com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Gabriel, começar falando então do Coritiba, né, que já foi rebaixado nesse Brasileirão na última rodada na derrota com a equipe do Fluminense e começou a se movimentar já pensando no próximo ano, né? Os jogadores Recé Rodrigues, André Samares, Bosquilha e Lucas Barbosa
vão deixar a equipe, estão livres no mercado então para a próxima temporada, tá? Já falando agora então da equipe do Real Betis, o Real Betis iniciou aí negociações para renovar o contrato do meio campo Isco, né, que vem fazendo uma grande temporada com a equipe do Betis e deve aí ganhar até quem sabe uma valorização salarial, Gabriel. Já falo agora da América Mineiro, que também é outro time rebaixado desse Brasileirão, recusou uma oferta do São Paulo por Emmanuel Martinez, né? São $500 mil mais um jogador não revelado, e a equipe do América Mineiro não gostou dessa proposta, que pede pelo menos $1,5 milhão, tá? Já falo agora então do Fabinho, volante do Palmeiras. Ele foi procurado por equipes como o Shakhtar Donetsk e Bragantino para a próxima temporada e pode pintar, quem sabe, aí em alguma dessas equipes. Gabriel, volto com você. Bom, é isso aí, seguindo o nosso Connect Sport, sempre muito dinâmico e com muita informação para vocês, porque o assunto agora é a quinta rodada, tanto da Conference League quanto da Europa League. Vamos passar os jogos e a fase de grupos de ambas as competições para vocês. Vamos começar aí destacando os jogos. Teremos aí pela quinta rodada da Europa League os confrontos entre Sparta Braga e Betis, o AEK Atenas enfrentando o Brighton, o Atalanta enfrentando a equipe do Sporting, o Black Topoli enfrenta o West Ham, o Freiburg da Alemanha enfrenta a equipe do Olympiacos, Maccabi Haifa mede forças contra a equipe do Rennes, Toulouse enfrenta a equipe do União Royal, teremos também o Olympique de Marseille enfrentando o Ajax, o Vidia Real entra em campo contra a equipe do Panathinaikos da Grécia e o Servette mede forças contra a equipe da Roma. Pela Conference League, destacando o Astana, que enfrenta a equipe do Dinamo Zagreb, o Bodo Glimt enfrenta a equipe do Lugano da Suíça, o Ghent enfrenta a equipe do Zorya, destacando também o Olimpija, que enfrenta o Lille, o Besiktas tem um duelo contra a equipe do Bruges da Bélgica, Fiorentina mede forças contra a equipe do Ghent, o Eintracht Frankfurt enfrenta o PAOK da Grécia, o Aston Villa enfrenta o Legia Varsóvia, o Nordland enfrenta a equipe do Fenerbahçe da Turquia, o Quai enfrenta a equipe do Slovan Bratislava e também teremos o AZ Alkmaar enfrentando o Zrinjski Mostar. Coloca pra gente, antes da análise do Gabriel, os grupos aí, produção. Pode ficar seu critério aí para escolher os grupos aí. Vamos ver aí qual que vai entrar primeiro pra gente destacar aqui. Vamos começar então pela Europa League. Pelo grupo A, os líderes são o West Ham com 9 pontos e o Freiburg na segunda colocação com 9 pontos. Grupo B, na liderança temos o Olympique de Marselha com 8 pontos e na segunda colocação o Brighton da Inglaterra com 7 pontos. Pode colocar no grupo C, temos a liderança do Betis com 9 pontos e na segunda colocação o Rangers da Escócia com 7 pontos. Grupo D, a Atalanta é a líder do grupo com 10 pontos e na segunda colocação veio o Sporting de Portugal com 7 pontos. Grupo E, o Liverpool é o líder com 9 pontos e na segunda colocação veio o Toulouse com 7 pontos. E pelo grupo F temos o Rennes da França, né, como líder com 9 pontos e na segunda colocação Vidia Real da Espanha com 6 pontos. Grupo G, o Slava Braga é o líder com 9 pontos e na segunda colocação vem a Roma também com 9 pontos. Grupo H, Bayer Leverkusen, comandado pelo técnico Xabi Alonso, fazendo um grande trabalho, é o líder com 12 pontos e na segunda colocação vem o Karabag com 6 pontos. Destacando também o Molde, que também está na disputa na terceira colocação com 6 pontos. Pela Conference League, vamos destacar no grupo A, o Lille é o líder do grupo com 8 pontos, e o Slovan Bratislava vem na segunda colocação com 7 pontos. Grupo B, o Ghent é o líder com 10 pontos e o Maccabi Tel Aviv vem na segunda colocação com 9 pontos. Grupo C, Vitória Pilsen é líder com 12 pontos e na segunda colocação o Astana com 4 pontos. Grupo D, o líder é o Clube Bruges com 10 pontos e na segunda colocação vem o Bodo Glimt com 7 pontos. Grupo E, Legia Varsóvia da Polônia é o líder com 9 pontos, seguido do Aston Villa da Inglaterra, que também vem na segunda colocação com 9 pontos. Grupo F é composto aí pela Fiorentina, que é o líder com 8 pontos, e na segunda colocação temos o Ferencváros com 8 pontos. Grupo G, PAOK é o líder com 10 pontos e o Eintracht Frankfurt vem na segunda colocação com 9 pontos. E no grupo H, o Fenerbahçe da Turquia é líder com 9 pontos e na segunda colocação vem a equipe do Nordjylland com 7 pontos, Gabriel. O que você analisa aí, tanto da Europa League quanto da Conference? Gabriel, assim, separei 4 jogos de cada, porque são 16 jogos de cada. Aí vai ficar difícil poder analisar um por um, né? Senão a gente fica até amanhã. Mas separei alguns jogos interessantes. Pela Europa League, eu separei um jogo entre a AEK e Brighton pelo grupo B, jogo importante porque o AEK nesse momento é o terceiro colocado com 4 pontos e o Brighton segundo com 7, ou seja, um jogo realmente importante ali, né, em termos de classificação. Vai ser um grande jogo aí, o AEK jogando em casa com uma torcida grega que é totalmente fanática, né, que sempre apoia a equipe, então vai ser um jogo realmente legal de acompanhar. Já no grupo D, temos o grande confronto entre Atalanta e Sport, né? Um jogo interessante também, o Atalanta é o primeiro colocado com 10 pontos, o Sport é o segundo com 7, também um jogo que vale ali primeiro e segunda colocação, vai ser um jogo também legal de acompanhar.
Já no jogo do grupo do Liverpool e Lask, grande jogo também. O Liverpool que na última derrota ficou um pouco ameaçado, então para poder garantir sua vaga tem que vencer logo, tem que conseguir garantir essa classificação jogando em casa contra o Lask, que a equipe do Liverpool não vai ter a menor dificuldade para conseguir vencer. Já o Olympique de Marseille vai receber a equipe do Ajax, aliás, que temporada fraca até agora fazendo o Ajax, né, decepcionando, e com isso realmente acho que a equipe do Olympique de Marseille tem tudo para conseguir uma grande vitória. Já na Conferência League, quero destacar também aí o jogo entre Besiktas e Clube Brugge, né, também aí um jogo interessante pelo grupo D. O Besiktas que faz uma péssima campanha até aqui, tem que vencer para se manter com chance de classificação, enquanto o líder do grupo, o Clube Brugge, também faz uma grande competição. Já o Aston Villa enfrenta a equipe do Legia, um duelo de primeiro e segundo colocado, jogo também legal de acompanhar, jogo complicado. O Aston Villa perde, né, no saldo de gols, e com isso está na segunda posição e tem que vencer para assumir a liderança. Já o Florentino, atual vice-campeão, se vencer vai garantir sua vaga então para a próxima fase contra a equipe do Genk, também é um jogo difícil, mas o Genk, se vencer, passa a Florentino, ou seja, vai ser uma loucura realmente esse jogo. Para finalizar, quero falar de Nordirlândia e Fenerbahçe, grande jogo. Fenerbahçe meu colocado com 9 pontos, Nordirlândia é o segundo com 7, ou seja, vai ser um jogo também aí, né, de 6 pontos, e fica para vários jogos interessantes. As duas competições estão pegando fogo e amanhã vai ser uma rodada decisiva nas ambas competições, Gabriel. Bom, é isso aí, vamos seguir o Connect Sport, voltando a abordar aqui no nosso programa sobre a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, e voltando com a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches, dessa vez para analisar o duelo entre Bahia e a equipe do São Paulo. Bahia vem em alta após a goleada diante do Corinthians, e o São Paulo que tenta vencer a primeira como visitante. O Bahia, Gabriel, assim, joga em casa, né? Tem que vencer, no momento tá na zona de rebaixamento, mas depende só de si para se manter na Série A. Então esse jogo contra o São Paulo, me arrisco a dizer que é o jogo mais importante do Bahia no ano, porque o Bahia tem que vencer, vai enfrentar um time que não tem tradição nenhuma nesse Brasileirão. O São Paulo já tá de férias, já tá pensando no próximo ano, então é importante demais a vitória pro Bahia. Então vai ser um reencontro de Rogério Ceni com o São Paulo também, vale a pena, né, citar isso aqui. Então vai ser um jogo muito interessante. Eu acho que o Bahia jogando em casa, com a Fonte Nova lotada, é o favorito para conquistar uma vitória, Gabriel. E o que você espera, Gabriel, do confronto entre Palmeiras e América Mineiro? O Palmeiras é o líder, né? Não tem jeito. Pega o último colocado, jogo, na minha opinião, fácil pro Palmeiras, que deve passar sem grande dificuldade. Na América Mineiro é uma equipe que consegue jogar 30 minutos em alto nível, mas depois cai e não consegue se recuperar. Então o Palmeiras, para mim, aí é o grande candidato a vencer esse jogo, deve vencer até com uma certa facilidade, né? O Palmeiras que está com a faca e o queijo na mão para ser campeão brasileiro, Gabriel. E vamos seguir analisando o confronto entre Santos e Fluminense. Jogo difícil, né? O Santos jogando em casa, com a Vila lotada, precisa vencer também, né? Senão vai voltar para a briga contra o Z4, ainda mais depois das vitórias de Cruzeiro e Bahia. Então é importante demais essa vitória para o Santos contra uma equipe que está pensando no Mundial. Mas, Gabriel, deve todo o seu time titular justamente pensando nessa competição, em chegar bem preparado para essa competição, a equipe do Fluminense. Então acho que vai ser um jogo bem interessante. E o Santos jogando em casa tem a obrigação de vencer, Gabriel. Tá, conta aí, produção, placar? Está 1-0 o Fluminense. 1-0 Fluminense aí em primeira mão. Bom, seguindo o Connect Sport, vamos destacar o Flamengo, que fez aqui do Atlético Mineiro. O Flamengo jogando em casa tem um favoritismo, né? O Flamengo que voltou para a briga de vez, né, pelo título. Obviamente pega um time muito qualificado, que é o melhor nesse segundo turno. Vai ser um jogo realmente muito interessante de acompanhar esse Flamengo e Galo, né? Vale lembrar também que o Flamengo vem de 3 vitórias seguidas sobre o Atlético Mineiro jogando no Maracanã. Ou seja, Gabriel, esse jogo tem tudo para ser, para mim, o grande jogo da rodada, e para mim, sem favoritos. Tudo pode acontecer nesse clássico. Hoje vamos encerrar, Gabriel, com a análise do Coritiba que enfrenta a equipe do Botafogo. O Botafogo, infelizmente, realmente acabou caindo demais de rendimento, né? São, se não me engano, 8 jogos sem vencer, derrota atrás de derrota. Tinha um título na mão, acabou que agora caindo para a 3ª posição, e tem que vencer o Coritiba para pelo menos se manter ali na briga pelo título. Chance tem, tá difícil, tá? Mas tem que vencer esse jogo contra o Coritiba já rebaixado, então o Botafogo tem que vencer. É só isso que eu posso falar sobre esse jogo. Gabriel, vamos destacar aqui os jogos que vão acontecer após o palpite, com os jogos que vão acontecer após o Connect Sport e também os jogos de amanhã. Eu queria saber o seu palpite para Coritiba e Botafogo. Coritiba e Botafogo, para mim, vou de 2-0 Botafogo. Vai voltar a vencer finalmente. Palmeiras e América Mineiro. Vou de 3-0 Palmeiras. Grêmio e Goiás. Vou de 2-0 Grêmio. Cruzeiro e Atlético Paranaense. 0-0. E vai encerrarmos Bragantino e Fortaleza. 2-1 Braga. Bom, é isso aí. Com essas grandes análises e também
TV. Os palpites estão encerrando o nosso Conect Esporte da edição dessa quarta-feira, como sempre, com a grande participação do nosso comentarista Gabriel Sanches, e agradeço a ele, é sempre um prazer ter ele de volta aí com o tempo aí ausente do nosso programa, mas voltou em grande estilo, sempre agregando na participação do Conect Esporte com grandes análises e informações. Muito obrigado, Gabriel. Opa, eu agradeço, meu Gabriel Gomes, estamos juntos sempre, forte abraço para todo mundo aí da Connect, enfim, eu tava um pouquinho afastado, é verdade, mas voltei, e quem sabe também nos próximos dias posso estar de volta aqui, junto com o Johnny, junto também com o Daniel, junto com você, meu amigo, junto com o Gustavo também. Vamos que vamos, forte abraço para todo mundo, aproveitem aí essa quarta-feira de futebol e até sexta-feira. Valeu, Gabriel, abração, meu amigo. Valeu, Gabriel, então uma boa noite, meu amigo, uma excelente noite, ótimo quinta-feira e até a próxima. Tchau, tchau. E agradecemos imensamente até aqui a sua audiência e também a sua interação conosco pelo YouTube e Facebook da Connect Brasil TV. Vocês que estão nos acompanhando, não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas. E também para vocês que são assinantes da rede Banda Larga e nos acompanham pelo canal 15 da Connect Brasil TV, fiquem ligados na nossa programação após o Connect Esporte. Desejo a todos vocês uma excelente noite, uma ótima quinta-feira e nós temos um encontro marcado a partir da sexta-feira às 8 horas da noite aqui na programação da Connect Brasil TV. Tchau, tchau!